Olá pessoal, eu sou a professora Flávia Rita, mais uma vez com vocês no programa Tarde Mais. E hoje nós vamos falar de um outro problema linguístico. Nosso tema é sempre língua, literatura e cultura. E você vai aprender um pouco mais sobre verbos pronominais. Bom, o que são verbos pronominais? São verbos que apresentam um pronome integrante. Então, por exemplo, qual é o correto? Eu refiro a você ou eu me refiro a você? É claro que pelo uso culto você já sabe que o certo é eu me refiro a você. E mesmo numa linguagem mais coloquial, esse é um verbo que você não costuma errar. O problema é que a gente às vezes empresta o pronome para um verbo e às vezes a gente tira o pronome de um outro verbo que necessariamente deve ser usado com pronome. Então nós vamos falar de dois que não dispensam o pronome quando apresentam a preposição de. Esquecer-se de alguém. Então, por exemplo, aquele filme Esqueceram de Mim, na verdade eles se esqueceram do pronome que deveria ser empregado junto ao verbo. Quem se esquece de alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Então, os verbos esquecer e lembrar, quando empregados com a preposição de, exigem pronome na norma culta. Então, a partir de hoje, você não esqueceu das nossas dicas, você se esqueceu das nossas dicas. Eu me lembro de coisas importantes e não eu lembro de coisas importantes. Esse de nunca vai aparecer sozinho com os verbos esquecer e lembrar. Eu me esqueci disso, professora, e eu esqueci disso, por outro lado, é uma frase incorreta na norma culta. Nesse caso, a gente come o pronome, se esquece de empregar o pronome junto a esses verbos. No entanto, a gente pega o pronome, que é do esquecer e do lembrar, e doa para verbos como simpatizar, que não são regidos por preposição. Simpatizar e antipatizar, por exemplo, são verbos não pronominais. Então, eu simpatizo com você, eu simpatizo com a norma culta, eu antipatizo essa causa, eu antipatizo com essa causa. Então, nesse caso, os verbos simpatizar e antipatizar, regidos pela preposição com, não são pronominais. Por outro lado, esquecer e lembrar, regidos pela preposição de, verbos pronominais, que devem ser usados sempre com pronome. Então, essa é a nossa dica de hoje.